Olá, meus amigos da área da educação. Estamos aqui hoje no Alô TV com o Alô Educação. Vamos falar hoje sobre um tema de extrema importância para você, professor: material adaptado para as crianças atípicas. Estou aqui hoje com a Michele Alves, neuropsicopedagoga, para trazer contribuições valiosas para você, professores e pais. Aguardo vocês no próximo bloco. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Goiás construiu o caminho seguro para seguir avançando. Com mais de 1.000 quilômetros de novas rodovias pavimentadas e duplicadas, Goiás se consolida como o coração logístico do Brasil. São 12 bilhões de reais investidos em infraestrutura desde 2019. Asfalto novo e pontes encurtam distâncias e aproximam produtores e consumidores. Com rodovias melhores, a gente ganha tempo. E tempo é dinheiro. Goiás segue em frente no caminho seguro. Governo de Goiás. Olá, meus amigos da área da educação. Estou aqui hoje com a Michele Alves. Obrigada, Michele, por aceitar o meu convite e trazer contribuições valiosas para nós da área da educação. Hoje vamos falar sobre material adaptado para as crianças atípicas. Conto com a Michele Alves, como eu disse, ela é neuropsicopedagoga e traz uma vasta experiência com inclusão. Né, Michele? Obrigada por ter aceito o meu convite. Gratidão. Obrigada a você, Yara, por ter me convidado, por estar aqui presente com você nesse programa e espero contribuir um pouco com o que eu sei para a educação, não só de Goiânia, mas para o nosso estado Nosso também. estado. E eu vejo, Michele, que as experiências, você tem mais experiência para nos trazer, porque você trabalha no dia a dia com a inclusão, com esse material adaptado. Por quê, professor e pais? Hoje a gente sabe que as crianças ela têm que estar numa sala regular, né? E a gente sabe que aquele material a criança não vai conseguir conduzir de uma forma como as outras crianças conduzem, né? Então a gente precisa adaptar aquele material, mas como que é feita essa adaptação? Quem é que faz? O professor, a escola, é a equipe multidisciplinar. Então, a gente vai te dar dicas para que o seu trabalho, professor, e os pais também poderem fiscalizar esse trabalho, essa adaptação, esteja correta ou não. Né, Michele? É mais ou menos isso, não é? Eu costumo dizer, Yara, que o primeiro ponto nós precisamos entender e compreender que aquela escola de antigamente, né, ela não existe mais. Aquela escola homogênea, onde a gente tentava, né, nivelar o nível dos alunos enquanto aprendizagem, hoje em dia isso não existe. Nós temos que conviver com o diferente, né? Então, eu tenho que entender o primeiro passo. Chegou a criança, eu tenho que buscar conhecer aquela criança, o que ela tem, o que ela sabe, e partir daquele conhecimento prévio que ela tem, e, mediante isso, saber qual a melhor adaptação, qual a melhor forma ou maneira que essa criança vai aprender. Aprender. Michele, mas como que é essa adaptação? A escola, a criança tem que comprar livros como todas as outras, pode comprar e esse livro ser adaptado? Como que é essa adaptação? Qual que é a obrigação do professor e qual que é a obrigação da família? Porque a gente sabe que em uma escola particular todos têm que comprar livros. Sim. Todo mundo tem que ter um material, né, didático para acompanhar aquela turma. Com relação a essas crianças atípicas, como que está sendo, até a questão da legislação mesmo, a família tem que adquirir o material, ela tem que fazer essa adaptação junto com a escola. Qual que é a sua experiência com relação a essa adaptação? Tá, vamos lá, nós temos duas realidades, Yara. Temos a realidade das escolas privadas e a realidade da escola pública, né? Uhum. Nós sabemos que é direito da criança, do aluno, ter o seu material ali e acompanhar as outras crianças ali na sala, né? Se tratando de rede pública, eh, o Estado, o município tem que fornecer esse material, e juntamente com o professor. Então, o professor ele tem que adaptar esse material de acordo ao nível desse aluno, da forma como ele dá conta, né.
Agora, em se tratando de rede privada, nós sabemos que todas as crianças, as famílias, compram esse material, adquirem esse material para essas crianças, né? Então, para a criança atípica também, ele tem que adquirir o seu material. Então, é melhor, é uma forma, né, de ficar melhor para esse aluno, para ele aprender de uma forma Mais onde vai eficaz. ter uma eficácia Vai ter um melhor para ele, um resultado, aquela criança resultado vai. melhor, adaptando esse material ao nível dele. Quem vai fazer essa adaptação? Segundo a legislação, a escola tem que fornecer essa adaptação para a criança. Mas na escola privada, as famílias adquirem o material, não é? Uhum. Então, é salutar que adquira também um material adaptado para essa criança. Como quando a equipe multidisciplinar, ela pode fornecer esse material, a família adquire dessa família, ou a família também pode contratar uma pessoa para adaptar esse material, seguindo de acordo com o nível da sua criança, Então né? você estuda o professor, a equipe multidisciplinar, com a sua ajuda também, você tem essa disponibilidade para estar ajudando, para estar dando essa assessoria para as escolas, para ajudar a adaptar esse Sim, material? Yara, também eu dou essa assessoria para as escolas, para as famílias também, Uhum. né? Tem algumas crianças que são meus pacientes, que eu acompanho essas crianças quando eu falo que são meus pacientes, não porque eu faço atendimento clínico, né? Uhum. Mas é porque eu adapto as atividades para essas crianças. E como que eu tenho que fazer para adaptar essa atividade? Eu preciso entender a minha criança, conhecer, saber as reais necessidades dessa criança para adaptar de acordo ao nível dela. Muitas das vezes a criança ela consegue acompanhar a turma, então eu vou adaptar essa atividade em questão de quantidade, questão do espaçamento, a letra, né? Tem crianças que um texto é muito grande, eu posso diminuir esse texto para que ela consiga adaptar. Às vezes, o texto tem uma linguagem muito complexa, eu coloco uma linguagem mais objetiva, mais direta, para que ele consiga compreender melhor aquilo que está sendo trabalhado, aquele conteúdo ali da turma em si. E Michele, quando a criança a gente vê que o nível cognitivo dela não está de acordo com a idade cronológica daquela criança. Então a gente sabe que o material ele vai ser completamente não de acordo com o nível que ele, por exemplo, uma criança no primeiro ano que é a alfabetização, que a gente sabe que na alfabetização a criança tem que aprender a ler e a escrever, né? Vamos colocar assim para os pais entenderem qual que é a função do primeiro ano. Porque no segundo ano tem os seus objetivos, o que a criança tem que aprender, mas vamos colocar para os pais, para a comunidade, para entender o que é o material adaptado. Então, assim, para ver se eu estou conseguindo entender como que é essa adaptação. Sim. Então, no primeiro ano, a criança tem que aprender a ler e a escrever. E a gente sabe que a criança atípica não vai conseguir a ler e a escrever no primeiro ano. Então, é como se eu estivesse pegando todo aquele conhecimento que a criança tem, adaptando para ver se ela chega naquele nível de primeiro ano, né, mais ou menos assim. Só que essa adaptação, Michele, o professor, além dele fazer o planejamento da sala de aula, cumprir todas as legislações que rege uma escola, ele fica um pouco engessado com relação a essa adaptação. E a gente fica assim, será que nós estamos fazendo certo? Será que nós estamos fazendo errado, né? Então, quando a gente tem uma assessoria que nos deixa mais tranquilo com relação a isso, se torna mais fácil, né, o serviço de um professor. A gente sabe que o chat GPT hoje, a inteligência artificial, você coloca lá uma prova, ela vai fazer aquela adaptação. Mas, gente, o chat GPT não sabe que é a dificuldade daquela criança, daquele ser, não é? Então, eu acho que você vai na escola, é isso o seu trabalho. Sim. Vai à escola, pega aquele material didático que é objetivo, os objetivos daquela turma, e você vai entrar numa imersão com aquela criança e com aquela família. É isso, me explica melhor como que é O seu primeiro trabalho. passo, Yara, é quando a família ou a escola, né, me contrata, é conhecer aquele aluno para quem eu irei realizar a adaptação para ele, né? Então, eu primeiro preciso conhecer, conhecer um pouco a história de vida daquela criança, conhecer o PEI, né? Hoje em dia aí a gente tem
ouvido falar muito, Que é né, o plano plano individualizado, que a educacional escola já tenha individualizado. feito, né? A escola já tem que ter, né? O ano Uhum, passado, de acordo com a legislação, ele passou a ser uhum. obrigatório agora em 2026. As clínicas também, multidisciplinares também têm esse PEI. Então, eu peço para ver esse documento do aluno, que é um direito do aluno, é um documento do aluno, então eu peço para ver, e a partir desse PEI, então a gente pensa em uma adaptação. Tá, você falou do primeiro ano, né? Primeiro ano, a criança ela precisa aprender a ler e escrever. Mas o meu paciente, ele ainda não tem habilidades necessárias ainda que são exigidas no primeiro ano para que ele consiga aprender a ler e escrever. Então, vamos pensar nele, partindo dele. Vamos trabalhar, ele precisa ainda adquirir algumas habilidades antes, então vamos trabalhar essas habilidades antes, para depois a gente partir para a leitura e a escrita propriamente dita, né? Então, a gente parte dessa forma. E, em se tratando do professor, a gente sabe que em sala de aula, o professor, ele não tem só um aluno, ele tem vários alunos. E várias necessidades E diferentes. várias necessidades diferentes. Então, assim, a gente não pode esquecer que a inclusão em si, ela é muito novo, né? É um assunto muito novo no Brasil. Vem aí de 96 para cá, 96 a LDB, depois 2015 a LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, e agora nós tivemos um avanço maior o ano passado, em novembro, dezembro do ano passado, com o novo decreto, onde esclarece, deixa um pouco tudo mais claro com relação a essa inclusão em sala de aula, né? Então, assim, nós não podemos esquecer que o professor ele é único e ele requer essa ajuda e ele também está buscando esse conhecimento. Então, assim, as famílias, se puderem auxiliar esse professor a buscar, porque aí a gente parte do que o aluno sabe e adapta para ele. E é tão incrível, Yara, é tão assim, eu falo que cada adaptação que eu faço é um filho meu que está nascendo, que nasce. Então, eu cuido dele, então é um amor, um carinho que eu tenho por cada adaptação, porque a gente vê a evolução da criança, A gente vê a sabe? melhora, né, o aprendizado, Muito. a gente E consegue ver o aí você resultado, né? percebe que toda criança é capaz de aprender. Toda. Antes de estudar, né, de aprofundar mais, sou professora há 26 anos já, então, assim, eu ficava pensando, gente, mas será que toda criança consegue? Não é possível. Consegue, Yara, consegue. Cada um no seu tempo, Cada um né? no seu tempo e tendo a adaptação correta, né? A maneira correta. Então, eu gosto muito de partir do hiperfoco da criança. Criança atípica tem um assunto que ela gosta mais. E por que não eu partir desse assunto? Eu buscar esse assunto e para dentro dessas atividades. Tem um paciente meu que a AT dele até trouxe esse relato, eu achei interessante, que ela mostrando para mim, Michele, o hiperfoco dele é dinossauro. Quando tem dinossauro, ele já quer sentar e fazer logo aquela demanda daquele dia. Quando não tem, se tem um outro desenho, ele começa a pegar a borracha e coloca em cima do outro desenho, pega o apontador e coloca em cima. Então, ele não quer ver aqueles outros desenhos. Ele quer ver só onde tem dinossauro. Então, partindo disso, então, em todas as atividades, eu estou agora colocando um dinossauro e o desenvolvimento dele é fantástico. Um outro paciente, Ara, que eu peguei, ele estava no terceiro ano, mas ele ainda estava começando a ler e escrever, né? Agora, em agosto, eu já vou começar a adaptar o material da turma. Olha Para você só, que ver a delícia, a evolução. Ele evolução. começou com o material ao nível dele, né? Adaptando ao nível dele. Agora eu já vou partir para adaptar o livro da turma. E, Michele, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Quais são os alunos que necessitam dessa adaptação? É só o autista, a criança que tem dislexia, a criança que tem TDAH? Quais são os alunos que necessitam dessa adaptação? E que tem, por lei, a professora, por obrigação, e a escola, a adaptar esse material? Porque eu acredito que talvez a criança, mesmo que ela tenha alguma dificuldade de aprendizagem, ela consegue seguir sem adaptação. Mas quais são as crianças que realmente necessitam dessa adaptação? Vai ficar essa pergunta para o próximo bloco.
Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não. Isso só em Goiânia. Antes, marcar um procedimento médico em Goiás era assim. Mas graças à regionalização da saúde feita pelo governo, isso vem mudando para melhor. Se vive de perto mais policlínicas. Atenção e cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o Cora, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro. Retornamos com o nosso Alô Educação e deixei uma pergunta para a doutora Michele, vou falar doutora não, até porque, né, Michele, somos Isso, professoras. exatamente. Vou deixei uma pergunta para a professora Michele sobre quais os alunos que realmente necessitam de ter um material adaptado. Se tem também, Michele, uma legislação que regulamenta, olha, esse aluno precisa de, quais são esses alunos, porque a gente acredita, eu acredito que todas as dificuldades de aprendizagem necessita dessa adaptação, né? Quais são essas dificuldades? Quais são esses alunos que necessitam dessa adaptação? Quais são as dificuldades de aprendizagem que precisa dessa adaptação, Michele? Yara, de acordo com o novo decreto de dezembro de 2025, a criança, de acordo com o novo decreto, né, se a escola vai fazer um estudo de caso. Se a escola perceber a necessidade de alguma adaptação, essa criança tem direito, é direito dela. Então, não precisa de laudo médico, não precisa do médico pedir para que essa adaptação seja feita. Olha, não então, de sabia. acordo com esse novo decreto, é a escola quem dirá se aquela criança tem a necessidade ou não de uma adaptação. O novo decreto, a gente viu que as escolas hoje têm uma maior autonomia com relação a esse estudo de caso, né? Eu achei super válido esse novo decreto, porque era uma mania de médico mandar o que o professor tem que fazer, e terapeuta ocupacional mandando o professor fazer. Gente, teve terapeuta ocupacional que mandou o professor sair, o aluno da sala, para fazer 5 minutos de polichinelo para depois retornar para a sala. Eu falo, gente, como assim, né? Vai tirar ele daquilo ali a cada tantos minutos, o menino tem que... Tá, eu acho que a escola, ela tem que ter uma adaptação real, o que é aquela necessidade real daquela criança, né? Não é alguém que nunca pisou lá dentro da escola mandar o que a gente deve fazer. Né? Então, Michele, hoje esse novo decreto não determinou quais são as dificuldades de aprendizagem. Um TDAH, alguém que tem dislexia, o autista, todos têm esse direito do material adaptado. Então, quem vai determinar é o estudo de caso, é a autonomia da escola. Isso é maravilhoso. É a escola quem determina. Muitas das vezes, nós que estamos na escola, nós recebemos laudos médicos, né, e aí lá muitos dos médicos falam, essa criança, ela necessita de um profissional de apoio, de um professor de apoio, mas aí nós estamos lá dentro da escola, a gente percebe, será mesmo, né, que essa criança, ela necessita desse profissional de apoio? Porque assim, a gente também tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente sabe que a criança, ela é muito esperta, ela é muito inteligente e ela evolui muito rápido. Né? Graças a Deus, nossas crianças. Graças a Deus. Então, muitas das vezes, a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes esse profissional também vai fazer com que aquela criança não evolua da maneira como que ela pode evoluir. E só quem está dentro da sala de aula sabe, né, Michele? Só quem está dentro da escola, no chão da escola, sabe como é a realidade. Então, ficou para os profissionais, né, da educação da escola, para dizer quais são realmente as verdadeiras necessidades dessa criança. Então, se essa criança tem a necessidade, seja ela uma adaptação de acesso, uma adaptação na avaliação,
Porque a gente sabe que existem aí várias patologias, então cada uma tem as suas particularidades. As crianças autistas, né? A gente sabe que tem crianças com nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, então cada uma tem as suas necessidades. Os TDAHs também, as crianças com TDAH também têm as suas necessidades, as crianças disléxicas, né? Então, as disgráficas, então tudo isso precisa da escola dar esse andamento, dizer se realmente a criança precisa ou não, ou qual adaptação ela precisa. E não é só uma adaptação do livro didático, do material, da avaliação, mas às vezes é uma adaptação até do ambiente, vamos colocar assim. Eu tive um aluno que ele não podia sentar do lado da parede, porque o barulho, né, abafava, a parede abafava o som, então ele não escutava direito. Então, essas adaptações que a gente fala, é para o bem-estar da criança, Sim. né, é deixar a criança... porque a gente não aprende, gente, com medo, a gente não aprende se a gente não estiver alegre, né, o emocional conta muito, então a criança, ela precisa estar emocionalmente bem, para que ela aprenda. Então essa adaptação, a gente está falando muito agora do material de apoio, mas não é só o material de apoio, é a adaptação da onde a criança está sentando, né, Michele? Então você vai na escola, junto com uma equipe, né, e ver essa possibilidade do que a gente pode estar melhorando para aquela criança, né, Michele? Então, a adaptação, da onde a criança está sentando, onde a criança, com quem ela está convivendo ali, às vezes uma criança autista não consegue conviver com uma criança com TDAH, deixa ela totalmente desregulada. Então, essas adaptações é o olhar clínico do professor que vai dizer quais são as necessidades daquela criança. Mas quem, Michele, pode nos respaldar? Porque o que acontece? Eu sempre falo isso porque eu sou mãe e eu falo que o mundo não vai adaptar para o meu filho. Não. Né? Igual a escola está adaptando para o filho de vocês. E quando, Michele, chega no ensino médio, quando chega numa faculdade, que eu trouxe até aqui no meu programa um aluno chamado Rafael, que passou na universidade, e a universidade está tentando adaptar algumas coisas, regular alguns horários para ele, mas é raro. A mãe mesmo falou que conseguiu uma universidade para fazer essa adaptação. E é o que eu estou falando, o mundo não vai adaptar. Né? Mas quando chega, por exemplo, Michele, a fazer um Enem, quais são os direitos da criança para uma adaptação para o Enem? Tem essa adaptação? Tem essa possibilidade do aluno? Tem esse direito de fazer um Enem com um horário estendido, em um ambiente, numa sala onde não tenha distrações? Como que é essa adaptação para essa criança quando chega na fase do Enem? Yara, tem. Como eu disse já, é tudo muito novo, né? A questão da inclusão no Brasil é muito novo, tudo muito recente. Então, no Enem também já tem essa opção. Inclusive, quando o candidato ele vai fazer a inscrição dele, pergunta lá se ele tem alguma necessidade, se ele vai precisar de uma pessoa, né, de um apoio, se ele precisa realizar a avaliação numa sala sozinho. Então, já tem sim esse recurso já dentro do Enem para as crianças, né, a gente para os adolescentes. Aluno é igual mãe, nunca cresce. Isso, que precisar. E essa adaptação, Michele, precisa de ter lá, eu falo como escola, porque tudo é registro. Né? Quando a gente faz essa adaptação, quais são as formas de registro que o professor tem que ter para estar validando o estudo dessa criança, Michele? Yara, dentro da escola, é muito importante as atas, né? Então, o professor, ele tem que ter reuniões sempre com as famílias e registrar essas reuniões em atas, porque essas atas, elas vão sim auxiliar o professor, a família, que essa criança ela tem essa necessidade, né? Então é o registro. E essas atas, eu falo até com a equipe multidisciplinar, deixar tudo registrado, né? A escola tem esse dever de registrar tudo. Mas eu falo, Michele, porque a criança, eu acho tão injusto uma criança atípica ter um boletim escolar. Eu acho que essa parte da inclusão aí deveria mudar, né? Eu acho que crianças atípicas deveriam ter ficha descritiva. Né? Tem essa possibilidade, Michele, ou não? Temos que seguir a legislação do boletim. Não, nós temos que seguir a legislação, tem que ser nota.
Mas quando você pensa em avaliação, pensa comigo, quando você pensa em adaptação, você vai adaptar para aquela criança, pensando no que ela já sabe. Então, quando você tem o PEI daquela criança e você adapta em cima daquele PEI, aí você consegue perceber as evoluções daquela criança. Aí você consegue avaliar ela mediante a nota. Nossa, e eu Então, acho para que você ver a importância, primeiramente, do PEI. Uhum. Então, você tendo o PEI... Porque o PEI, ele te dá um norte, né? Ele te dá um objetivo. A gente quer, igualzinho eu falo, que foram estudos para falar que aquela criança com 6 anos tem que aprender a ler e escrever. Então, as crianças atípicas, com o PEI, com o plano individual, a gente vai criar objetivos, né? De aprendizagem para aquela criança. Então, se a gente tem esses objetivos de aprendizagem para aquela criança, a gente tem que saber se ela alcançou aquele objetivo. Aí você passa para outro objetivo. Então, mas aí como que eu fico muito temerosa em dar nota para algo que não é mensurável com nota, é mensurável na medida da evolução da criança. Ela evoluiu, mas chegou ao ponto de 10, de ter 6, de ter 5. Eu acho nota tão insignificante diante de algumas possibilidades que a criança possa aprender. Com certeza. Eu penso que ainda vão pensar, né, nessa possibilidade de mudança e tratar as crianças atípicas com o relatório descritivo. Isso. Eu acho que seria mais necessário. Não porque nota, eu acho que nota, ela é o menos para a gente ter qualquer criança atípica ou típica, é o menos. Às vezes tem pai que chega lá na escola, não gostei da nota, quer que eu coloque 10? Para mim, o que vale é o que ela realmente aprendeu, não é? E é o que a gente deve chegar para os nossos filhos, que não é o que nota você tirou, é o que você aprendeu. Não é, Michele? Acho que a gente tem que deixar bem claro, mas a ansiedade dos pais com relação à nota parece que é um troféu. Né? Nota é um troféu para os pais. E quando as crianças atípicas, a gente coloca 10, mas a gente sabe que aquele 10 não foi igual à turma, mas foi um 10 que ela tirou diante das dificuldades que ela teve, foi 10. Foi até 1000, vamos colocar assim, né? Então eu acho que nota é tão insignificante diante das possibilidades de aprendizagem que cada criança tem. Então tomara aí que essa legislação mude, a gente ainda tem muito que evoluir, temos muito que evoluir e pensar nessa forma de avaliar e de mensurar o aprendizado dessas crianças, né, Michele? Michele, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, que eu vejo, e já é o nosso último bloco. Passa rápido. Muito rápido. Te falei, quando é um assunto que a gente gosta e é um assunto que a gente pode auxiliar os professores e os pais, se torna tão gostoso, né? Michele, com relação a essa adaptação de materiais, quando uma família não tem possibilidades financeiras, vamos pensar, né, igual você falou, que são realidades diferentes, a escola pública da escola particular. Né? Que a gente sabe que essa realidade são bem diferentes, né? Quando o pai não tem essa ajuda financeira, e a gente sabe que o Estado hoje também está tendo muitas, eu falo que o Estado, gente, ele está fornecendo cursos, ele está dando um respaldo bom para os professores, mas mesmo assim nós temos limitações, tanto na rede particular quanto na rede estadual. Essas limitações estão acontecendo, porque como você disse, está tudo muito novo, né? Com relação a esse material, Michele, o aluno atípico, eu falo como mãe, eu sei que meu filho não vai estudar, não vai conseguir usar aquele livro que é pertinente àquela série, um livro didático, né, como a gente estudou no livro, caderno, eu acho que tem crianças até que não devem ter caderno, é por aí, né, Michele, mas eu vou deixar essa pergunta para você esclarecer isso pra gente no próximo bloco. Se a criança, quais são as necessidades que o estudo de caso viu que aquela criança precisa, e de quem cobrar? Na escola estadual, a adaptação. A quem recorrer? A material mesmo, didático. A quem recorrer? Às vezes precisamos ir no Ministério Público. Eu quero essas dicas, sabe, Michele? Porque os pais ficam perdidos. Principalmente pais de primeira viagem, né? Tudo muito novo. Então, quais são os meus direitos como pais de crianças atípicas? Quais são os meus direitos? Meu filho tem que ter um livro, tem que ter o caderno, tem que ter todo o material adaptado. Mas a minha realidade financeira eu não consigo.
A quem eu devo recorrer? Quais são essas dicas que você possa me dar? Vou deixar essa pergunta para o próximo bloco. O que o Brasil quer, Goiás já é o que o Brasil quer, Goiás já é. Já é disparada a melhor educação do Brasil. Já é um modelo de segurança a ser seguido. Aqui, bandido não se cria. O que o Brasil quer, Goiás já é o que o Brasil quer, Goiás já é o que o Brasil quer, Goiás já é. Já é referência em saúde. Na capital e em todo o estado. Já é o melhor na área social. Já é um dos estados que mais investe em infraestrutura. E não vai parar, não. Viramos o jogo. Hoje o que o Brasil quer ser, Goiás já é. Por isso os goianos têm orgulho de dizer que Goiás é o estado que dá certo e vai continuar sendo o estado número 1 do Brasil. O que o Brasil quer, Goiás já é o que o Brasil quer, Goiás já é o que o Brasil quer, Goiás já é. Governo de Goiás. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Retornamos com o nosso Alô Educação para o último bloco. Eu falo que todos os meus convidados, gente, nós temos assunto, educação é um assunto tão gostoso que a gente tem assunto para ficar aqui a tarde inteira, a manhã inteira, a noite inteira falando sobre educação, e principalmente quando é um assunto que a gente gosta. Isso transforma em conhecimento e a gente está sempre aprendendo. É tão gostoso, Michele, eu estou aprendendo tanto com você agora. Eu deixei uma pergunta para a Michele sobre quais são os direitos, né, que os pais têm, e a escola também sobre essa adaptação, a quem recorrer, quando a escola não quer fazer adaptação, quando escola particular ou estadual, quando eu necessito de um material, além do que aquilo que a escola está me oferecendo, a quem recorrer, para onde eu procurar ajuda, porque muitos pais, principalmente na rede estadual, não sabem nem os direitos que eles têm, né, Michele? Então, quais são as dicas que você nos dá, Michele, para a gente recorrer e a gente procurar ajuda? Bom, Yara, eu costumo dizer que, em se tratando de crianças atípicas, primeiramente nós precisamos caminhar juntos, né? Família, escola e a equipe multidisciplinar. Não é só a escola que vai dar conta sozinha de tudo, não é só a família. Então, é uma tríade: escola, família e a equipe multidisciplinar. A melhor forma, Yara, é a comunicação. Né, é se comunicar. Se a família está percebendo que a sua criança não está tendo a adaptação adequada, não está deixando a desejar mesmo, é ir até a escola, é procurar a escola, para que essa escola, né, consiga, junto com a família e a clínica também, produzir esse material para a criança. Em último caso, se não conseguir mediante escola, aí é ir até o Ministério Público para conseguir mesmo essa adaptação. Mas eu acredito que todas as escolas a conversa conseguem, mesmo, né? A parceria com a escola é a melhor E eu saída. vejo, Michele, que todas as escolas estão abertas, né, a aprender, a fazer essa imersão mesmo na inclusão, porque não é porque surgiu a lei, nós somos, né, temos que cumprir uma lei, não, é porque nós se trata de ser humano, e nós como educadores, nós temos esse coração que é querer ajudar, fazer com que nosso aluno aprenda, né. E Yara, quando eu pensei em partir para tarefas adaptadas, né, foi pensando mais no professor, pensando mais na minha classe. Por quê? Porque eu vejo o professor tão sobrecarregado, com tantas demandas, a ponto, assim, final de semestre, muitas planilhas para terminar de preencher, porque tem muito trabalho burocrático também dentro das escolas. E aí vem mais essa demanda das adaptações. Não é fácil. O professor, ele já tem muitas demandas e precisa gostar mesmo para você conseguir atingir o meu aluno. Adaptar por adaptar não vai trazer um resultado. O resultado que
que o meu aluno precisa. Então, aquela adaptação, ela precisa ter um objetivo para que eu consiga atingir. Até para a gente ter esse objetivo, a gente saber onde aquela criança, o que eu quero alcançar com aquela criança. Mas por isso que essa tríade tem que funcionar, né, Michele? A família, a equipe multidisciplinar e a escola. Sempre juntas, né? Porque muitas vezes as famílias chegam na escola pensando que nós somos inimigos. Não, você não vai fazer. Gente, é tudo muito novo, então nós estamos aprendendo juntos ali. Eu acho que até ser pai é novo para toda mãe, todo pai. Cada criança é diferente uma da outra. Você pode ter 10 filhos que você vai ver quando você tiver o próximo filho. É tudo muito novo, é diferente, porque cada criança é um ser individual e cada um tem a sua necessidade. Michele, eu estava pensando aqui nessa questão da adaptação do material. A gente pode adaptar, tem alguma regra que essa adaptação ela tem que ser bimestral, semestral, anual, semanal, toda tarefa, ou depende de cada criança, depende de cada necessidade. A gente sabe que tem essa adaptação porque é o indivíduo, a gente vai fazer individual, por isso que é plano individual, cada criança tem o seu plano. Mas o certo é fazer esse plano individual, essa adaptação semanal, mensal, semestral, como que é a melhor forma, pela experiência que você já tem, qual é a melhor forma de fazer essa adaptação? Eu penso, Yara, que a melhor forma, ela é quinzenal ou mensal, para você ir sentindo a criança, as necessidades que ela tem. Então, quando começa, você tem que fazer aquela adaptação e pensar, será que eu vou conseguir atingir? Ele vai conseguir responder aos meus objetivos? Qual é a melhor forma para ele, né, responder aqueles objetivos? Então, você adaptando de forma quinzenal ou até mensal, tem como você realizar essas adaptações dentro dessa adaptação para atingir esse aluno. Michele, quando a gente fala nessa questão de adaptação, de professor de apoio, de PEI, a questão da AT, né? A gente sabe que tudo isso é para uma criança só, as crianças atípicas. E quando uma criança que não tem necessidade nenhuma, vamos colocar assim, ela não tem dificuldade de aprendizagem, ela tem um desenvolvimento normal, mas a gente vê que aquela criança ela ainda está aquém da turma. É aquela criança que só está tirando nota vermelha. Tem essa possibilidade de fazer uma adaptação, mesmo essa criança não sendo atípica? Yara, aí depende de qual adaptação. Adaptação de material pode sim fazer, porque você está percebendo aí essa criança, então você vai começar a olhar para ela de uma forma mais individualizada, vai dar uma atenção maior para ela, e tudo isso você já está fazendo, é um estudo de caso. Então, com esse estudo de caso, você vai perceber que ela vai precisar sim de uma adaptação, mas às vezes a adaptação que ela vai necessitar é somente da maneira como será a atividade, a mesma atividade para os outros alunos. Para ela você vai diminuir a quantidade de palavras do enunciado. Posso até passar uma atividade de reforço. Exato. A atividade de reforço que era feita lá antigamente é uma adaptação, isso, né? É uma adaptação também. Então, por isso que é individual, né? Você tem que ver o estudante na sua individualidade. Então, cada um é um. É pensar mesmo na equidade. Isso. Né? Hoje em dia o que manda é a equidade. O que aquele meu aluno precisa para que ele consiga desenvolver em sua totalidade. E quando a gente fala nessa totalidade, que é a expectativa de qualquer pai, de qualquer professor, é que seu filho tenha êxito, né, que tire boas notas, foi o que eu falei, nota é o de menos, gente, mas que aprenda, né, o que realmente ele aprendeu. E eu sempre coloco que para o professor ver aquela dificuldade do professor, ele precisa de se capacitar. Eu sempre estou colocando em todos os meus problemas a capacitação do professor, né, porque a pedagogia que a gente fez lá em 1900 bolinha e até as pedagogias de hoje, a gente vê que ainda precisa mudar muito essa questão do currículo da pedagogia, né? Essa questão de colocar da inclusão, eu sei que tem, mas ela precisa ser mais aprofundada. Então, a gente tem que se capacitar. E esses cursos de capacitações, Michele, você tem algumas dicas para que a gente possa passar para os nossos professores e falar, olha,
não precisa falar o nome da instituição, né? Mas se tem cursos para a gente passar dicas para os professores, para eles fazerem, para eles terem esse olhar e saber fazer essa adaptação? Yara, existem aí várias instituições pensando na inclusão em si, com relação à adaptação mesmo, curricular, adaptação de material, ainda não, porque é tudo muito novo, né? Então, assim, está começando agora. Mas você tem congressos que você pode participar, palestras, né, pós-graduações na área da inclusão, que já vai sim te dar um gama de material aí para que você consiga clarear a sua mente e pensar no aluno. E quando a gente estuda, né, Michele, as coisas vão ficando até mais fáceis, né? A gente fala com mais propriedade, a gente sabe que não é qualquer médico que vai chegar e vai falar, você tem que fazer isso com seu aluno. Não, eu estudei, eu sei o que eu vou fazer com ele. Você fala com propriedade, né? Sim. Você consegue impor o objetivo que você quer com aquele aluno. E aí você vai ter credibilidade, o pai vai deixar de desconfiar da escola, vai deixar de desconfiar no seu trabalho, porque o que mais tem é pai falar, não sei não, acho que meu filho não vai aprender nessa escola, não é assim, Michele? Muito, eu costumo dizer nas assessorias que eu dou, que o pai, ele quer a verdade, sempre a verdade. Então, se você for verdadeiro com o pai, você vai ganhar aquele pai e ele vai confiar em você. Então, ele confiando em você, você consegue tudo com aquela família. E os pais, principalmente de crianças atípicas, eles querem tão pouco, eles não querem muito, eles querem o filho deles bem, sabe? Então, assim, você fazendo uma adaptação, seja ela qual for, mínima possível, a criança, ela vai apresentar um desenvolvimento e a família, é isso que a família quer. A família, ela quer o bem-estar do seu filho, né? Então, você realizando essa adaptação de forma correta, consciente, a criança, ela vai se evoluir. E, Michele, essa adaptação não é só curricular, eu falo adaptação motora, isso pode deixar assunto até para o próximo programa, porque a gente sabe que hoje as crianças atípicas, ela têm uma grande dificuldade em coordenação motora, né? A gente sabe que é difícil para ela aprender a ter a coordenação motora fina, alguns movimentos, e essa adaptação, ela precisa ser com a terapeuta ocupacional ou ela pode ser feita com a neuropsicóloga, ou com a equipe multidisciplinar mesmo, mas ela precisa ser descrita também nesse PEI, nessas atividades? Como que você vê essa necessidade? Sim, Yara, todas as necessidades da criança, elas precisam ser descritas no PEI. Quando a gente pensa no PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado, eu não penso só em a questão pedagógica de tarefas, não. Todas as necessidades da criança. Aquela criança, ela ainda não consegue ficar muito tempo dentro de sala de aula, então isso tem que ser descrito, trabalhar para que aquela criança consiga ficar 5 minutos dentro de sala de aula. Porque quando a gente fala em material adaptado, a gente pensa que são só as tarefas, né, só as atividades, mas não, é a atividade, é o cotidiano da criança. O cotidiano da criança dentro da escola. Dentro da escola, porque nós estamos falando da escola, né, mas quando a gente pensa na criança no todo, mas dentro da escola, então todas as necessidades dessa criança dentro da escola, elas precisam ser descritas no PEI. E não precisa de muita coisa também, Yara. O que eu percebi também, muitos professores aí tendo dificuldade com relação ao PEI, por quê? Porque o professor, ele é muito, como que eu posso falar, ele gosta das coisas muito certas, então ele quer muita coisa, né, ele quer que o aluno evolua, mas calma, com criança atípica a gente tem que ir devagar. Então, se esse meu aluno, ele está com dificuldade de permanecer muito tempo dentro da sala de aula, então vamos começar 5 minutos, vamos ver se ele fica 5 minutos sentado ali, e eu trabalhando algum jogo, alguma atividade lúdica, alguma atividade escrita com ele, se eu conseguir, já é um avanço.
E aí eu vou partir para um próximo objetivo. Tá, eu consegui 5 minutos, então vamos agora 10 minutos? Então eu vou aumentando os meus objetivos com as crianças ativas. Então essa adaptação é como eu disse, não é só o material didático, é a adaptação curricular dele na sua totalidade, desde da permanência dele dentro da sala de aula, porque a gente sabe que pode ser difícil para algumas crianças, né, ficar ali dentro da sala de aula às 4 horas, né, pode tirar alguma matéria, Michele, por exemplo, tem crianças que eu percebo que principalmente nas aulas de inglês, a gente pode, a legislação nos permite falar, não, aquela criança não pode participar das aulas de inglês, porque desregula, ou porque ela não vai conseguir, está atrapalhando o português, tem essas possibilidades? Como que é isso? Tem, mas quem vai me dizer tudo isso é a criança. Tá? É a criança quem vai me dizer. Como que uma criança atípica vai me dizer isso? Mediante os comportamentos dela. Entendeu? Entendi. Então, se ela se desregula, se ela não está gostando daquilo ali, algumas começam a chorar, ficar inquietos. Então, vamos reduzir esse momento dela dentro da escola. Isso, tudo dentro com da registro, sala de aula, né? Tudo com registro. Registrado. Tudo registrado dentro do PEI também. Uhum. E essas adaptações, como você disse, em tempo menor de aula, não, a criança não precisa ficar 4 horas dentro de uma sala de aula. Ela pode ir embora mais cedo, ela pode ir 2 vezes por semana, como que é? Depende de cada criança, a gente já sabe. Mas a legislação valida isso, a criança ir embora mais cedo, a criança ir 2 vezes na semana, porque a gente sabe que as crianças ativas têm muitas terapias, Sim, né? Eu tenho uma criança lá na escola que pela manhã ela vai em 3 clínicas, assim, ela faz natação, ela faz fono, e ela ainda vai para terapia ocupacional, e à tarde na escola, ela chega à tarde exausta. E eu falei para a mãe, o dia que ela tiver esse tanto de terapias, não precisa de trazer para a aula, não vai ter rendimento. Mas isso, depois eu fiquei pensando, mas eu fui certa em falar isso para a mãe? Porque de repente a legislação vai validar isso para uma mãe, até mesmo para a escola. Eu posso dar essa dica para os pais, mas tudo em registro, igual você está falando, né? Mas tem essa possibilidade, Michele? Yara, mediante um novo decreto, tudo precisa ser conversado, né? Se você for analisar ao pé da letra a legislação, eu vou te dizer que não, que ela precisa ter os 200 dias letivos as cumpridos, 800 horas anuais. Exatamente. Mas nós estamos tratando de uma criança atípica. Então, a comunicação e o registro. Tudo isso vai ser o seu respaldo para a validação do ano letivo daquela criança, né? Exatamente. Michele, vai ficar várias dúvidas para o próximo programa. Já precisamos encerrar, o nosso tempo é muito curto. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente nem sente. Então a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Então eu não estou trabalhando, eu estou aprendendo. Com cada programa é um aprendizado novo e vai surgindo mais dúvidas, porque a gente precisa fazer mais programas e ter gente como a Michele capacitada para estar nos ensinando. Então, Yara, muito obrigada, Michele, pela sua participação. Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, o seu telefone da sua clínica, onde as pessoas que precisam de alguma adaptação curricular, a Michele hoje ela está especializada nisso e eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Quais são suas redes sociais, Michele? Yara, foi um prazer imenso. Obrigada, eu que agradeço. Participar aqui com você. Realmente foi uma tarde assim, gostosa. Muito boa, a gente não viu a hora passar mesmo, a conversa, né, uma conversa de qualidade. As minhas redes sociais, né, o meu Instagram é MC_tarefas adaptadas e o telefone é 629-8528-3906. Será um prazer imenso atender, tirar dúvidas, né, e auxiliar no que for preciso, porque eu tenho certeza que as nossas crianças atípicas, elas merecem sim ter uma educação de qualidade. Com certeza, e eu vou colocar a minha experiência. A Michele atende 2 alunos lá na escola e vou te falar, tendo resultado. Que bom. Obrigada, viu, Michele? Agradeço a audiência de todos vocês e conto com vocês para os próximos programas. Até mais.